Shabbat Shalom. Hoje nós temos a Parashá, a porção Re, que diz: observe. Estou muito feliz de ver a presença do Marquinho e a Mary aqui. Me alegram muito, são pessoas muito queridas. E agradecer mais uma vez a Shira, o Beto e ao Denis, de ter proporcionado também o teclado funcionar. Nossa Parashá, ela começa em Deuteronômio 11, 26 e vai até o capítulo 16, versículo 17. Temos também a porção de Isaías e de João. Eu sempre começo com um salmo, O salmo é um louvor a Deus. Então nós vamos começar com o Salmo 97. Senhor reina, exulte a terra toda e alegre-se até as pequenas ilhas mais distantes. Nuvens inescrutáveis e espessas o circundam. Retidão e justiça são o alicerce do teu trono. Diante dele alastra-se o fogo, devorando ao redor seus adversários. Os relâmpagos clareiam o mundo. A terra viu e estremeceu. Como cera, derreteram-se os montes diante do Eterno, perante o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor todos os poderosos. Sião ouve e se rejubila. Exultam as filhas de Judá por causa dos teus julgamentos, Senhor. Pois tu, ó Eterno, o Altíssimo sobre todo o universo, de todos os deuses é o mais excelso. Vós, que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. A luz amanhece para o justo, e para os corações retos o júbilo. Alegrai-vos, justos, no Senhor, e exaltai, lembrando a sua santidade. A nossa Parashá, eu já expliquei isso para vocês, a nossa porção da Bíblia, o título dela, nesse caso, Re, é sempre as primeiras palavras do versículo. Então, começa com observa, que é exatamente o nome da nossa Parashá, Re, que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. O Senhor, ele apresenta aqui duas opções para que a gente possa escolher. E isso é uma evidência clara que nós fomos criados com livre-arbítrio. Às vezes a pessoa pergunta assim, onde que está livre-arbítrio na Bíblia? Eu falo, para todo lado. A pessoa quer ver um versículo dizendo assim, eu crio o homem com livre-arbítrio. Só que não é assim. Isso aqui já é a prova, que se nós temos o poder de escolher, entre o bem e o mal, então nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a escolher nenhum
nem outro. O homem, ele pode decidir viver desligado de Deus ou conectado ao eterno. Essa é a razão de como começa a nossa porção. Observa, que é mais forte do que estimar, né? Que é ouça, observe, observe. A observação é que devemos olhar ambas as opções e procurar sempre tomar a decisão correta, segundo os propósitos do Eterno. Cada um de nós tem essa liberdade, a liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a obedecer e ninguém é obrigado a pecar. O Eterno, ele não criou robôs onde sempre fariam aquilo que ele deseja, mas ele deu esse poder de nós escolhermos livremente servi-lo. Nós podemos optar pelo caminho oposto, mas essa liberdade, ela não nos isenta da responsabilidade e das consequências da decisão que tomamos. Podemos escolher entre a bênção e a maldição, que são as consequências da obediência e da desobediência, respectivamente. A bênção e a maldição são duas forças sobrenaturais que operam no mundo invisível, e manifestam-se no mundo visível. Com base nesse versículo, os antigos afirmam: todo aquele que crê na idolatria é como se tivesse negado toda a Torá. Quando, porém, o eterno teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Os rabinos discutem se realmente se pode falar de uma montanha de maldição e outra de bênção. A bênção e a maldição, elas foram anunciadas sobre esses montes, né? Ebal e Gerizim. Mas isso não quer dizer que a bênção e a maldição, elas estão ligadas àquela montanha específica. Não é nada disso. Nós não podemos pensar que a maldição vem da montanha, mas e a bênção vem de outra montanha. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma forma de ilustrar essa realidade. O povo tinha que pronunciar a bênção numa montanha e a maldição na outra. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? As duas montanhas, Gerizim e Ebal, elas são provavelmente aquelas mesmas que hoje permanecem com esse nome. O Monte Ebal, ele estava a 938 metros acima do nível do mar e está ao norte. Já o Monte Gerizim, ele tem 868 metros de altitude, né? E está ao sul. O Monte Ebal é onde se pronunciava a maldição e é mais alto do que o Monte Gerizim. É interessante a gente ver o fato de que o topo
dessa montanha, desse monte, ele representa o juízo sobre a pessoa sobre a qual cai a maldição. E a maldição, ela é aplicada após uma jornada mais longa. Por isso o monte é mais alto. Porque Deus, o Eterno, ele espera até o último momento para que o ímpio se arrependa. Por isso ele é mais alto. Ele tem que caminhar mais, então ele demora mais a chegar à maldição do que chegar à bênção. Porque é a paciência, né, a misericórdia, a longanimidade de Deus em esperar até o último minuto para que a pessoa se arrependa. O Eterno nos dá o máximo de tempo possível para que haja um arrependimento, em hebraico techuvá, da nossa parte. E nos dá um monte de avisos através de tribulações para que a maldição não caia sobre nós. Começa de vez em quando a analisar a sua vida. Por exemplo, se alguma coisa está travada na sua vida, se alguma coisa não anda, se alguma coisa não caminha, procure analisar diante de Deus se você está no caminho que Ele deseja para você. Porque se não estiver, as coisas não andam, as coisas não fluem. Se você sente muita dor, comece a analisar se você não está causando dor em outras pessoas. Se você adoece demais, comece a pedir orientação do Eterno com relação a isso. Deus é um Deus bom, Ele quer o melhor para a gente, Ele quer que a gente seja feliz, alegre. Mas quando andamos no caminho errado, Deus coloca obstáculos na nossa caminhada para a gente enxergar que aquele caminho não é o certo. Cuidado com as injustiças, mesmo as pequenas, mesmo nas pequenas coisas. As injustiças levantam a ira de Deus. Não as pratique, procure ser correto com tudo aquilo que você faz. A maldição, quando ela chega a cair sobre uma pessoa, ela deixou de ser um castigo. Ela passa a ser uma coisa destrutível e uma coisa irreversível. Quando a maldição é aplicada a alguém, significa que o seu nome foi riscado do livro da vida. No vale, entre esses dois montes, Abrão fez o seu primeiro altar, conforme está lá em Gênesis, nós já vimos isso. E também é o lugar onde foi sepultado José, como está lá em Josué. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar seus deuses. Derrubai seus altares, despedaçai suas colunas sagradas e queimai seus postes, a deusa Aserá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados aos seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adoreis ao Eterno vosso Deus do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Nós não podemos servir ao Eterno da mesma forma como os idólatras servem.
Nós não podemos levantar altares ao Eterno em qualquer lugar, mas podemos levantar se aquele lugar for escolhido pelo próprio Eterno. O que está dizendo no versículo 3, eliminai por completo todos os nomes daqueles lugares, o significado é que nós não podemos apagar o nome do Eterno de nenhum lugar. Mas buscarei o lugar que o Eterno vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Há um lugar específico que o Eterno escolheu colocar ali o seu nome. Em nenhum outro lugar é permitido oferecer sacrifícios. Depois da construção do Templo de Jerusalém, os sacrifícios nos lugares altos foram proibidos. A única exceção coube a Elias, que fez no Monte Carmelo, quando ele recebeu a autorização do próprio Deus com o propósito de fazer retornar o povo ao Eterno. Há 2 testemunhos acerca de Jerusalém na Torá. O primeiro encontra-se em Gênesis 14, 18, onde Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém. Salém é o mesmo lugar que Sião, ou seja, Jerusalém. O Salmo 76, 2 diz o seguinte: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. O Messias terá o ministério eterno de Melquisedeque ao ser rei e sacerdote na mesma cidade, Jerusalém. O segundo testemunho é que temos de um lugar escolhido pelo Eterno para fazer ali a sua habitação e colocar ali o seu nome. Encontra-se em Gênesis 22, onde consta o sacrifício não consumado de Isaque sobre o altar num dos montes da terra de Moriá. O lugar onde Abraão sacrificou seu filho Isaque foi um lugar escolhido pelo próprio Eterno. E essa verdade foi revelada a Abrão e também aos seus descendentes. Nesse lugar morreu Yeshua, como substituto para todos os homens que venham a arrepender-se. E assim o Eterno mostrou a todo mundo a sua justiça ao perdoar o pecador e os seus pecados. De acordo com um comentário na Bíblia, Abraão veio até a cidade e a chamou de Shalem, depois de resgatar Ló. Abraão perguntou ao rei e sacerdote, que era Melquisedeque, se podiam abençoá-lo. Esse encontro ele foi comemorado porque ele adicionou um novo prefixo. Que é Ieru, que é derivado de Ierê, o nome que Abraão deu ao monte do templo, formando Ieru Shalem, significando cidade de Shalem, que Shalem significa perfeito, que significa a cidade perfeita. O nome atual mudou em hebraico para Yerushalayim. Em Josué 10, 1, aparece aqui no finalzinho, a última palavrinha, aparece Yerushalam. Yerushalam. E
a gente vê que essa mudança deveria ser Jerusalém, mas foi mudado para Jerusalém. No hebraico, quando a terminação é Jerusalém, quer dizer plural. Mas por que plural? São duas Jerusalém? Só existe uma. Não, existem duas. A primeira é a terrena, já contaminada. E a segunda é a celestial, que irá descer. Por isso está no plural, Jerusalém, e não mais Jerusalém. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. No lugar que Abraão reconheceu o ministério de Melquisedeque, houve morte e ressurreição do filho. Foi edificado ali o templo de Salomão, e o segundo templo esteve de pé quando Yeshua veio ao mundo. Será o mesmo lugar onde será construído o terceiro templo, onde será edificado o terceiro templo. Lembra-te, Eterno, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Eterno e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Eterno, morada para o poderoso de Jacó. Davi foi o instrumento que o Eterno escolheu para finalmente fixar o lugar de culto, de sacrifício pelo Eterno. Pois o Eterno escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. O Monte Sião foi escolhido para sempre para ser o lugar onde o Eterno fixaria o seu nome. Lá comereis perante o Eterno vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Eterno vosso Deus. O sentar à mesa, isso foi um ato criado pelo Eterno, para podermos dar graças diante dele. Em Jerusalém, o povo aprendeu isso, como se sentar diante do Eterno. Por isso, na nossa casa, a mesa deve ser um lugar sagrado. Deve ser considerado um altar. A mesa é um lugar de encontro do Eterno com a família. Portanto, é importante que todos os membros da família comam junto para poder se encontrar com o Eterno e ter uma comunhão familiar. Deixa o celular de lado, deixa as outras coisas de lado. Usa a mesa para um pequeno culto doméstico, onde pode ser reunida toda a família e conversar sobre coisas que às vezes a gente até esquece de falar com essa correria do dia a dia. Então, calma, né? Vamos ter calma na mesa e poder realizar
esse evento. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Eterno, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Eterno, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha do vosso voto, dos vossos votos feitos ao Eterno. A Torá nos mostra de forma profética o momento que se estabeleceria o lugar permanente para o nome do Eterno. A gente vê nesse texto que tinha que ser não apenas após a conquista de 14 anos sob a liderança de Josué, mas também após o povo de Israel obter a paz entre os inimigos que os rodeavam. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo o Eterno lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Desde então, Jerusalém é o lugar onde o nome do Eterno é fixado para sempre. É ali onde o filho de Davi, o Messias Yeshua, em breve se sentará sobre o trono de Davi para governar sobre as 12 tribos de Israel e sobre todas as nações. Em Lucas, diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Yeshua disse que haverá grandes sinais e prodígios levados a cabo por falsos profetas, como está lá em Mateus 24. Hoje se fala muito de pregadores ungidos, mas cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Tanto a Torá, como os profetas, como o Novo Testamento faz várias advertências contra os falsos profetas. A lamentável, caricatura que se espalhou pelo mundo apresenta um Jesus romano como o fundador de uma nova religião, mas isso pouco ou nada espelha a verdadeira imagem do Messias. A Torá e os profetas e as Escrituras, incluído, claro, o Novo Testamento, ensina que Yeshua nunca ensinou os seus discípulos a desviar-se de Moisés ou dos costumes de Israel. Yeshua nunca fundou uma nova religião, nem os seus seguidores fundaram. Yeshua nunca misturou os seus ensinamentos com elementos pagãos. Então é tempo de parar, de desenhar caricaturas do verdadeiro Messias e mostrar o seu rosto judeu e o seu apego à Torá e a toda a palavra do Pai. Ao fim dos 7 anos, farás remissão. O ano de remissão foi criado para ajudar a equilibrar a desigualdade social dentro de Israel.
somente para que entre ti não haja pobre, se somente ouvires diligentemente a voz do Eterno teu Deus. A perfeita obediência aos mandamentos do Senhor, é o que está aqui nesse versículo, produziria um bem-estar a todo o povo de Israel, de forma que ninguém em Israel passaria necessidade. Ou, pelo contrário, eles poderiam ofertar a muitas nações. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, nesse nível inferior de obediência, é possível que haja pobres entre os israelitas. Neste caso, há uma obrigação de dar-lhes ou emprestar-lhes o suficiente para cobrir as suas necessidades, mas não os seus caprichos. Se o pobre não pode devolver o que foi emprestado, a dívida será perdoada no ano de remissão, chamado em hebraico o ano Shemitah. Mas nós temos também o ano do jubileu, que ocorre ao término de 7 anos de Shemitah, ou 7 anos sabáticos. O toque do shofar no ano de Yovel, no ano do jubileu, anunciava a libertação de todos os escravos israelitas. Da mesma forma, um dia nós escutaremos o magnífico toque do shofar que anunciará a vinda do Messias. Esse som dará início a uma verdadeira liberdade para o povo de Deus. O Mashiach, o Messias, virá e construirá o terceiro templo sagrado. E Deus libertará o mundo da morte e da má inclinação, em hebraico, Yetzer Hará. A ressurreição dos mortos será realidade e nós viveremos para sempre. Oramos para que isso aconteça em breve. O toque do shofar anunciando nossa liberdade e a esperada vinda do Messias. O tema da nossa paraxá, que eu gosto sempre de fazer um tema, é o poder da alegria e o limite da dor. Eu queria falar um pouco agora sobre o limite da dor. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não se cortem ou raspem a frente de suas cabeças pelos mortos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. De todos os povos da face da terra, o Senhor escolheu você para ser o seu tesouro mais precioso. Essas palavras, elas têm uma história considerável. A primeira, que inspirou a declaração do Rabino Akiva, que ele diz: amado é o homem, porque foi criado à imagem de Deus. Amado é Israel, porque eles são chamados filhos de Deus. Essa frase, não cortem, foi aplicada pelos sábios às divisões dentro da comunidade. Uma única cidade não deve ter 2 tribunais religiosos, apenas um, para que eles não emitam decisões diferentes. O sentido claro desses 2 versos é sobre o comportamento em um momento de luto.
nós recebemos a ordem de não nos envolver em rituais excessivos de luto. Perder um membro da família é uma experiência devastadora. É como se algo de nós tivesse morrido. Não lamentar é errado, é desumano. Mas a Torá nunca ordenou que tivéssemos indiferença em casos de morte. Apenas que não tivéssemos excessos. Mas no lugar de manifestações selvagens de tristeza, por exemplo, cortar a própria carne, arrancar os cabelos, isso também é errado perante a Torá. E é inadequado para um povo santo. É um tipo de comportamento praticado pelos idólatras. Em outro lugar da Bíblia hebraica, o Taná, nós temos uma luz do que a Torá tem em mente sobre isso. Isso ocorre durante o encontro entre Elias e o profeta Baal no Monte Carmelo. Elias desafiou eles a um teste. Vamos, cada um de nós, fazer um sacrifício e ver qual de nós pode trazer fogo do céu. Os profetas de Baal aceitaram o desafio. Então, eles invocaram o nome de Baal da manhã ao meio-dia. Ó Baal, responda-nos. Eles gritaram, mas não houve resposta. Ninguém respondeu. E eles dançaram ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a insultá-los. Grite mais alto, ele disse. Certamente, ele é um Deus. Talvez ele esteja pensando profundamente, ou ocupado, ou viajando. Talvez ele esteja dormindo e precisa ser acordado. Então eles gritaram mais alto e se golpearam com espadas e lanças, como era seu costume, até que seu sangue fluísse. Isso, é claro, não é um ritual de luto, mas é só para dar uma noção, né, dos excessos de demonstração desse rito de autolaceração. Os aborígenes da Austrália, segundo seus costumes, né, até hoje, quando entram em luto, quando a morte de alguém da família é anunciada, homens e mulheres começam a correr loucamente, uivando e chorando e cortando o corpo com facas e furando o corpo com varas pontiagudas. Apesar desse aparente frenesi, há um conjunto de regras que governam esse comportamento. Dependendo se o enlutado é homem ou se é mulher, e dependendo da relação de parentesco com o morto. Por exemplo, o avô materno, o tio materno e o irmão da esposa do falecido devem dar um corte profundo na coxa. Outros são obrigados a cortar o bigode e o cabelo e em seguida cobrir todo o couro cabeludo com argila. As mulheres dilaceram a cabeça e depois pegam brasas e queimam as feridas para que elas se agravam. Essas manifestações de luto, elas estão no livro Elementary Forms of the Religion Life. E vão parar por aí, né? Porque só vai piorando. A Torá, esse comportamento é incompatível com a santidade. O que é particularmente interessante é notar que o processo de duas etapas
em que a lei é definida. A primeira, em Levítico. O Senhor disse a Moisés: fala ao sacerdote, os filhos de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não pode contaminar-se por nenhum dos seus que morrem, exceto por um parente próximo. Eles não podem raspar a cabeça, raspar as pontas da barba ou cortar o corpo. Eles devem ser santos para o seu Deus e não devem profanar o nome do seu Deus. Isso aqui se aplica especificamente ao sacerdote, por causa da sua santidade. Mas em Deuteronômio, Devarim, a lei ela é estendida a todo Israel. A diferença entre os dois livros são os públicos de cada um. Levítico é principalmente o público, são os sacerdotes. Já Devarim, as falas de Moisés é para todo o povo, inclusive os que não são judeus. A aplicação aos israelitas comuns das leis de santidade, que se aplica ao sacerdote, vem daquele versículo que diz o próprio Deus: serão um reino de sacerdotes. Resta, porém, uma pergunta: o que tem a restrição do luto a ver com um povo santo, um povo eleito? Ibn Ezra diz que, assim como um pai pode causar dor a um filho para o seu próprio bem, Deus às vezes nos causa dor, no caso, muitas vezes luto, para que devemos aceitar aquilo que veio sem demonstrar um excessivo pesar. Ramban sugere que a nossa crença na imortalidade da alma não deve permitir que a gente sofra tanto. Se sabemos que a nossa alma é imortal, para que sofrer tanto quanto um se vai? Não estou dizendo esse sofrer tanto é não fazer nada, não, é o excesso. Mas estamos certos em lamentar dentro dos parâmetros estabelecidos, uma vez que, mesmo que a morte seja apenas uma separação, toda separação é dolorosa. Então temos que chorar mesmo, lamentar. Os sábios dizem que nós somos filhos de Deus. Nunca ficaremos totalmente órfãos, porque mesmo perdendo os nossos pais terrenos, nunca perderemos o nosso Pai Supremo. Portanto, deve haver um limite para a dor. Qualquer que seja a explicação que fale mais com você, o princípio é claro. Maimônides diz que quem não pranteia os mortos de maneira ordenada, lhe falta sensibilidade. Ao mesmo tempo, não se deve entregar-se à tristeza excessiva pelos mortos, pois se diz: não chore pelos mortos, nem se lamentem por ele. Isso é má tradução, tá? Porque aqui está querendo dizer: não chore muito, porque o mundo não chore em excesso, não manifeste em forma excessiva, porque é o mundo que age assim. E quem segue o mundo é tolo. A lei judaica, ela se esforça para criar um equilíbrio entre muito e pouco sofrimento. Daí, temos vários estágios de luto. O primeiro, chamado Aninut, cuja raiz é onem, que é o período entre a morte e o sepultamento. Depois temos o Shiva. Shiva, 7, é a semana
de 7 dias do luto. Depois temos Sheloshim, que quer dizer 30. Nós temos, nesse caso, um luto de 30 dias. E no Shaná, no caso dos ortodoxos, 1 ano de luto. Eu, quando perdi meu pai, fiz 30 dias, segui isso aqui, fiz 30 dias de luto. E eu aconselho a todos a fazer isso. Nesses 30 dias, eu não me alegrei com nada, não saí, não fui à festa, não fui a cinema, nada. E ficava mais quieto, mais de oração, mais em lembrança. Como isso tem um poder de curar a falta, né? A falta da presença dele. E um dia, eu já contei isso para várias pessoas, né? E um dia o João Leite chegou para mim e disse: Simão, eu devia ter feito isso quando eu perdi meu pai. Eu até hoje não consigo me desligar. Então é importante, né? O luto não é à toa, né? Uma coisa que está na palavra de Deus, uma coisa importante de seguir. Então, ele dá as instruções de uma forma ordenada e numa sequência, né? Primeiro, da notícia da morte, depois da morte até o funeral, e depois o retorno para casa, né? Que é onde você vai receber os cumprimentos, o conforto da comunidade, dos amigos, e dá um distanciamento da parte de diversão, de diversão, né? Para curtir o seu luto. Quanto mais aprendemos sobre o luto e esses estágios, nós devemos passar melhor pela perda e essas instruções, né, vieram com sabedoria e tornam esses costumes mais claros. Os judeus, talvez o povo que mais sofreu na vida com perseguições e tragédias. Nós nunca, né, esqueceremos esses momentos. Nós nos lembramos deles sempre, né, quando fazemos jejum, e especialmente no Tisha B'Av, né, que é um dia de muito jejum, muito choro e muita oração. No entanto, o poder de recuperação parece milagroso, pois nós nunca permitimos sermos derrotados pela dor. Depois que o segundo templo foi destruído, as setas, né, que é uma seita que se abstém totalmente de todo e qualquer tipo de prazer e que eles acham que dessa maneira atingirão a perfeição. Eles se multiplicaram em Israel após a destruição do segundo templo. Quase qualquer pessoa que teve a infelicidade, né, de ficar enlutada pode testemunhar a cura profunda provocada pela observância desse luto. E, como eu já disse, eu me incluo nele. A Torá e a tradição, eles souberam honrar os mortos e os vivos, sustentando esse delicado equilíbrio entre a dor e o consolo, a perda de vidas que nos dá dor e a reafirmação da vida que nos dá esperança. Vamos então agora falar de alegria.
no tema tem a dor e a alegria. Alegria não é a primeira palavra que vem naturalmente à mente quando pensamos na severidade da Torá, como um código moral, ou na história judaica repleta de lágrimas. Como judeus, nós temos diploma em miséria, pós-graduação em culpa e medalha de ouro em murmuração. Alguém certa vez resumiu o significado das festas judaicas com a frase: eles tentaram nos matar, mas nós sobrevivemos. Então vamos comer. No entanto, a verdade, o que brilha em tantos salmos, é uma alegria pura e radiante. A alegria é a palavra-chave do livro de Devarim. A raiz da palavra, o char, aparece uma vez em Gênesis, uma vez em Êxodo, uma vez em Levítico, uma vez em Números, mas 12 vezes no livro de Deuteronômio, Devarim. E só nessa paraxá, só nessa porção, aparecem 7. O que Moisés diz repetidamente é que alegria é o que devemos sentir na terra de Israel. A terra que nos foi dada por Deus. O lugar no qual a vida judaica, desde os dias de Abraão, foi uma jornada. O universo, com as galáxias, com as estrelas, são obra de arte de Deus. Mas dentro desse universo está o planeta Terra. Dentro do planeta Terra está a terra de Israel. Dentro da terra de Israel está a cidade de Jerusalém, que é onde o Eterno está mais próximo, onde a sua presença permanece no ar, onde o céu é azul e as pedras são um trono dourado. Lá, disse Moisés, no lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher para colocar o seu nome e a sua morada, você celebrará o amor entre um povo pequeno e insignificante e Deus, que os tomou como seus e os elevou à grandeza. Isso está em Deuteronômio 12, 5. Será lá, disse Moisés, que toda a narrativa emaranhada da história judaica vai se tornar lúcida, onde todo um povo, vocês, seus filhos, filhas, servos, mulheres e os levitas, que não têm hereditariedade, vão cantar juntos, adorar juntos e celebrar as festas juntos, sabendo que a história não é sobre império ou sobre conquista, nem sobre hierarquia, nem sobre poder, que plebeu e rei, israelita e sacerdote são todos iguais perante Deus. E também todas as vozes em um coro sagrado, todos os dançarinos no círculo louvarão o Senhor. É disso que trata a aliança, a transformação da condição humana por meio do profundo poder da alegria. A felicidade, disse Aristóteles, é o propósito último da existência humana. Desejamos muitas coisas, mas geralmente como um meio para atingir outras coisas. Nunca estamos satisfeitos. Apenas uma coisa é desejável em si mesma e nunca por causa de outra coisa, que é a felicidade. A palavra bíblica para a felicidade
é Asher. É a primeira palavra do livro dos Salmos. É a palavra-chave das orações diárias. Mas com muita frequência, a Bíblia usa a palavra Simcha, que é alegria. Mas são coisas diferentes. Felicidade e alegria não é a mesma coisa. Para o primeiro ano de casamento, tem uma regra na Torá. Acho que as mulheres vão gostar. O marido deve ficar em casa e trazer alegria para a esposa com quem se casou. No caso das primícias, quando levamos as primícias ao templo, você, o levita e o estrangeiro que vive entre vocês se alegrarão em todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e à sua casa. Em uma das linhas mais extraordinárias da Torá, Moisés diz que as maldições cairão sobre a nação não porque eles serviram ídolos, não porque eles abandonaram o eterno, mas porque eles não tiveram alegria. Porque você não serviu ao Senhor seu Deus com alegria, e alegria pela abundância de todas as coisas. Alegria é um mandamento. A falta de alegria é o primeiro sinal de decadência. A felicidade é para toda a vida, mas a alegria é para o momento. A felicidade, ela tende a ser uma emoção normal, mas a alegria dá vontade de dançar, pular e cantar. É difícil se sentir feliz em meio às incertezas, mas você pode ainda assim sentir alegria. O rei Davi, nos Salmos, falou de perigo, falou de medo, de abatimento, falou até de desespero, mas as suas canções terminavam sempre com outro tom. Pois sua raiva dura apenas um momento, mas seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Você transformou meu lamento em dança. Você removeu minha veste de lamento e me vestiu de alegria, para que o meu coração cante os teus louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. A alegria é a emoção religiosa suprema. Aqui estamos nós, no mundo repleto de beleza. Cada respiração nossa é o Espírito de Deus dentro de nós. À nossa volta está o amor que move o sol e todas as estrelas. Estamos aqui porque Ele queria que estivéssemos. A alma que celebra, canta. E assim, a vida também é cheia de tristezas, de decepções, de problemas, de dores. Mas por trás de tudo isso está a maravilha de estarmos aqui, em um universo repleto de beleza, entre pessoas que trazem dentro de si um traço da imagem e semelhança de Deus. Descubra onde reside a alegria e dê a ela uma voz muito maior do que simplesmente cantar. Perder a alegria é perder tudo. Para nós, a fé não é rival da ciência. É apenas uma tentativa de tentar explicar o universo. A fé é uma sensação de admiração
nascida de um sentimento de gratidão. O judaísmo trata de tomar a vida com as duas mãos e abençoá-la. É como se Deus tivesse dito: fiz isso tudo para vocês. Este é o meu presente. Aproveite e ajude os outros a se alegrarem também. Onde quer que você possa, cure parte da dor que as pessoas infligem umas às outras. Porque a dor, a tristeza, o medo, a inveja, a raiva, o ressentimento são coisas que cegam a visão e separam os outros de Deus. É preciso coragem moral para sofrer. É preciso coragem religiosa para se alegrar. Acredito nisso de todo meu coração. Por isso, fico comovido com a maneira como os judeus, que sabem o que é caminhar no vale da sombra da morte, ainda veem a alegria como uma emoção suprema. Todos os dias começo as minhas orações matinais com orações de agradecimento por estar aqui, por ter um mundo para viver, por estar com a minha família, com os amigos, para amar, para ser amado, para ter uma casa, para ter um cobertor quente, para ter comida. Temos muito a agradecer e muitas vezes esquecemos disso. E depois que faço minhas orações de agradecimento, eu estou prestes a iniciar um dia cheio de possibilidades, em que os atos de bondade que fazemos permite que a presença de Deus flua através de nós para a vida de outras pessoas. A alegria ajuda a curar algumas das feridas do nosso mundo tão conturbado e ferido. Shabbat Shalom.